E olha aí, o VAR continua agitando o dia do São Paulo. Hoje foi a divulgação dos áudios do jogo contra o Palmeiras e o barulho continua. E o clássico entre São Paulo e Palmeiras, disputado no último final de semana aqui no estádio do Morumbi, continua rendendo. O São Paulo pressionou, exigiu da CBF a liberação dos áudios, né? O tricolor que se considerou prejudicado no clássico contra o Verdão, derrota por 3-2. Considerou muito ruim a arbitragem do árbitro Ramon Abate Abel e também do árbitro do VAR, o Wilbert da Silva. E a CBF acabou cedendo, liberando 4 áudios solicitados pelo São Paulo. A gente começa agora com o áudio principal, né, relacionado a este lance, a não marcação do pênalti no lance em que o Alan do Palmeiras derruba dentro da área o jogador Tapia. Atenção, pode seguir. Não, escorregou, jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola, pode ir, escorregou. Pode seguir. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Uma bola que está saindo da área. Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental. Outro áudio liberado em relação a este lance, a não expulsão do Andrés Pereira pela falta cometida sobre o Marcos Antônio, jogador do Verdão, recebeu somente o cartão amarelo. Mas neste áudio é um momento totalmente inusitado, né? O árbitro Ramon Abate Abel fala sobre o comportamento do Luciano. Vamos ouvir. Luciano, por favor. Deixa eu dar uma olhada se não é um lance que ele... Luciano, por favor. Deixa eu dar uma olhada se não é um lance que ele... Outros 2 áudios liberados relacionados a 2 lances que a gente mostra agora. Um deles, o pisão do Gustavo Gomes no Tapia, e o outro lance, um braço do Gustavo Gomes no jogador Tapia do São Paulo. Lembrando, né, que nas últimas horas o STJD denunciou o árbitro Ramon Abate Abel e também o responsável pelo VAR, Wilbert da Silva, por conta dos erros cometidos na partida contra a equipe do Palmeiras, o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Eles podem ser suspensos entre 15 e 120 dias. E também foram denunciados 2 dirigentes do São Paulo que poderão até pegar um gancho pesado. O Rui Costa e também o Carlos Belmonte, que xingaram e muito o árbitro da partida, vitória do Verdão por 3-2. Falando agora sobre o time do São Paulo, o tricolor terá 2 jogos seguidos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, jogos complicados. Primeiro vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio na quinta-feira da semana que vem e depois a Mirassol, que neste momento faz uma grande campanha, está na zona de classificação para a Taça Libertadores. Inclusive o jogo contra o Mirassol, que será não neste domingo, mas sim no domingo da semana que vem, passou das 4 da tarde para as 6:30 da tarde. Uma última informação, o São Paulo vai fazer 2 jogos no mês de novembro no estádio da Vila Belmiro, já que o estádio do Morumbi será cedido para shows, jogos contra o Flamengo e o Bragantino. Vamos ao último áudio. E só um detalhe, esse é o único lance dos 4 que estamos mostrando aqui que não foi indiciado pelo STJD como erro grosseiro. Então estamos falando até aqui, a primeira, a expulsão o pênalti em cima do Tapia. A suposta não, né? O STJD a gente pode falar, né? O erro do não pênalti no Tapia, o erro da não expulsão do Andrés. E o áudio que ouviremos agora, o vídeo que veremos agora, são os 3 erros que estão no indiciamento do STJD contra o Ramon Abate Abel e contra o Wilbert Estevão da Silva. Vamos ao áudio. Quero ver esse contato. Eu sei, mas tocou nele. Cartão amarelo. Não, ele Olha só, pela 2 aqui, na bola. Ele é um pisa. jogador que Pisa na bola, toca na bola chuta embaixo a sola e dele. para no outro contato. Ele Só quero ver se na ela bola, toca no pé. normal. Mostra uma outra Ele imagem. até rasga na canela, tá? Tá, eu quero ver contato. Eu quero ver os contatos sim, depois a gente consigo. Não, a gente está vendo de novo do pisão do Gomes no Tapia. A canela e posteriormente o contato embaixo junto com o pé, tá? Agora o Andrés. Calma. O próximo é da... Isso, calma aí então, que ficou faltando esse vídeo. Que é o... Querem comentar mais? O vídeo da cotovelada. Isso. Então, vocês querem comentar algo mais enquanto eu vou puxando aqui? Não, só para você disse assim que 3 dos 4 estão na peça do STJD, né? Quais são? O pênalti,
O vermelho do Andrés e o vermelho que a gente veria agora. Ah, o da cotovelada e não do pisão, né? Isso, inclusive a foto que está no... Eu tenho acesso aqui ao documento. A apuração gigantesca do Igor Siqueira ontem. A foto grande do Igor Siqueira, deu em primeira mão, né? Gigantesco. A foto do documento é a cara ensanguentada do Tapia. Aliás, falar que o time é frouxo depois do cara sofrer um pênalti, marcar um gol e sair ensanguentado do campo é demais também, né? É o Caleirinho, não? O Caleirinho. Exatamente. Bom... Não, a questão, acho que, como o Renan citou, não é uma questão de frouxidão e falta de competitividade, não, pelo contrário, acho que o comprometimento dos jogadores do São Paulo, desse elenco, ele é exemplar, de todos. Agora, o que o Renan está falando é do perfil contestador que esse time não tem, inclusive os mais velhos, né? Você vê aqueles vídeos quando o São Paulo ganha, que tem lá os bastidores, a turma, mesmo quem não está jogando lá no vestiário, o Rafael, o Lucas, o Luiz Gustavo, são todos caras positivos, que puxam e tal. Mas eles não têm, nenhum desses três, por exemplo, o Rafael é capitão do time, goleiro, que eu não gosto, nunca gostei. Goleiro capitão, nunca gostei, fora o Rogério. E mesmo no final, acho que o Rogério não deveria ter sido mais capitão do time na parte final, mas aí é outra história, outra situação. Também ele já estava meio que marcado por algumas coisas. Mas esse perfil que é o encarnar no árbitro, encarnar no adversário, se revoltar, não deixar, esse time do São Paulo não tem. Pouquíssimos jogadores têm, e aí não é falta de competitividade, de vergonha na cara ou sinal de frouxidão. Isso não são coisas diferentes. Não tem nada a ver com isso. Só que é um perfil de líderes exemplares como profissionais. Isso, com pessoas. Isso aí. Com pessoas, com profissionais corretos, trabalham muito, se dedicam, estão ali dispostos a tudo. Só que muitas vezes no futebol não é só isso. Você precisa ter uma imposição sobre árbitro, sobre adversário. Você tem que ser um pouco... vou falar uma palavra aqui, mas que entendam, por um lado positivo, você tem que ser agressivo. Você tem que ser agressivo, né? Você tem que ser viril. E o time do São Paulo é, muitas vezes, na minha opinião, nesse sentido, passivo. Né? Meio passivo. Eu concordo que o Rafael deve exercer dentro do plantel a sua liderança, a sua forma, mas eu também não colocaria ele como capitão. Né? Uma pela distância que fica de árbitro, de comunicação em todos os setores do campo, né? Não vejo ele muito como... deve ser né? Tem demonstrado ser um excelente profissional, mas não com perfil líder. Líder para algumas outras coisas também. Não falei em momento nenhum esse elenco do São Paulo. O que eles mostraram quinta-feira é prova de como é um elenco comprometido. Que eles fizeram quinta-feira contra o Fortaleza. Poderia estar jogando até agora que o Fortaleza não ia fazer nenhum gol. Poderia expulsar mais um que o Fortaleza não ia fazer mais nenhum gol. Tamanha dedicação do time, tamanho caráter que esse time tem. Mas para clássicos, para algumas outras coisas, se você chegar hoje, Arnaldo, e contar essa história toda, esse contexto todo, só contar para alguém que não entende de futebol lá na Islândia, o cara vai falar assim, o Palmeiras estava jogando em casa, né? Sim, exato. Esse time que ganhou esse de verde aí estava jogando em casa, né? Exato. Porque não é possível. Muito confortável. Muito confortável. Exatamente. O contexto todo da história... Porque depois, quando saiu uma confusão lá do outro lado, onde não tinha torcida nenhuma, e tá aí 33 mil num clássico, uma vergonha. Não para a torcida do São Paulo, vergonha para a diretoria. É obrigação deles colocar 60 mil num clássico desse nível, com o seu rival disputando o título, e você com pretensão de Libertadores. Isso é responsabilidade da diretoria, certo? Então, quando eu cheguei sem trânsito no Morumbi, eu falei, complicado, hein? Mas, enfim, quando arruma uma confusão lá do outro lado, que foi a confusão do Enzo com o Vitor Roque, com o Vitor Roque, aí o Morumbi veio abaixo. Pô, tinha que ser naquela hora do Gomes, ali debaixo da organizada. Porra, claro. Ali seria espetacular, o Morumbi vinha abaixo. O Luciano adorava isso daí, ele falava, dá um empurrãozinho em alguém, a arquibancada vem para dentro do campo, nunca mais perde o jogo, ele falava desse jeito. Né? Então, são detalhes que não é o perfil desse grupo do São Paulo, que é de muito caráter, de muito comprometimento, mas algumas outras coisas fazem parte do futebol também.
Vamos de superchat, então. Terminamos os áudios. Vamos de superchat. Guilherme Andriato. Os áudios provaram que há um complô pro Palmeiras? Ninguém nunca disse isso, né? Em nenhum momento a gente falou isso. O que o Arnaldo fala é que há times fortes e times não tão fortes nos bastidores, né, Arnaldo? E que isso acaba influenciando em escala, etc. Quer dar uma pincelada? Não, e assim, né? O São Paulo em nenhum momento disse, né, que é um complô pro Palmeiras vencer o campeonato. Isso nunca foi colocado. Não, a questão é a seguinte, quem coloca nesses termos é o Flamengo, que é o adversário do Palmeiras. O Flamengo, na noite de domingo, já levou a coisa... O fato é que o São Paulo, nos duelos com o Palmeiras, vem se mostrando fraco também fora de campo. Né? O jogo do Paulista faz poucos meses, gente. Né? O jogo do Paulista faz poucos meses. O ano passado foi o do Candançan. Né? Curiosamente... Foi suspenso, inclusive, né? Né? Então, nesses jogos, mas quem fala em favorecimento ao Palmeiras sistemático é o Flamengo, não é nem o São Paulo. E que também é forte nos bastidores ou no extracampo. O São Paulo é um clube frágil, né? Nesse aspecto também. E acho que mais do que... A gente estava discutindo a possibilidade de jogadores do São Paulo compensarem essa cefalia de comando, né, no campo, numa situação específica, como disse o Renan. Mas é muito mais fácil ser jogador do Palmeiras hoje, por todos os aspectos, porque existe um comando definido e que dá o respaldo todo até o final, do que ser jogador do São Paulo. Porque, na verdade, essa disputa, ela ganhou esse capítulo novo com a divulgação dos áudios entre São Paulo e Palmeiras, mas quem está capitalizando e levando isso em frente é o Flamengo, né? Desde domingo à noite. Foi quando o Boto deu a entrevista em Salvador, pós Bahia e Flamengo, dizendo, se dizendo escandalizado também pelo que estava acontecendo, tinha acontecido no Morumbi há pouco, né? São questão de forças nos bastidores. O São Paulo já foi forte, hoje é muito fraco, muito fraco. Não cheira bem, né? A disputa hoje, Valentim, não é nem mais entre o time prejudicado contra o time favorecido. Já acabou, o São Paulo acabou nessa história. Já viraram aí mas já foi. Agora a briga é com o Flamengo. O problema hoje já é outro. O problema do Palmeiras já é outro, né? O São Paulo é o Grêmio que está prejudicado também, né? Que pode anular cartão e tal. Agora, a briga do São Paulo é com o Grêmio. Agora vamos ver, né? Exatamente. Infelizmente é isso. Isso também escancarou o quão frágil o São Paulo está fraco nos bastidores, né? O São Paulo jogou quinta-feira à noite em Fortaleza. Isso. O Palmeiras jogou na quarta em casa. O São Paulo não poderia nunca aceitar jogar um clássico 4 horas da tarde do domingo. Não poderia. Não poderia. O Palmeiras, eu tenho certeza absoluta, que se fosse na casa do Palmeiras não seria. Não seria. Então a gente tem visto o quão frágil está o São Paulo nos bastidores. É isso. Essa briga agora é com o Flamengo. A briga é outra. E a CBF tem que ter muita atenção para não colocar o campeonato sob suspeita, né? Daqui a pouco tem o jogo entre Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que pode ser ali um divisor de águas, né, na briga pelo título. Para mim, a briga está entre os dois, com todo respeito ao Cruzeiro. Dá muito mole para time fraco em casa. Sport, Ceará, Santos, quando já estava ganhando, enfim. A briga é entre os dois. A CBF tem que ter muita atenção. Chamar as duas diretorias, conversar bem conversadinho, porque vai ser o juiz que apitar esse jogo aí vai ter problema. Vai ter problema. Em cada detalhezinho, em cada lancezinho, é o que tornou o campeonato depois desse clássico entre São Paulo e Palmeiras. O Cruzeiro, Arnaldo. Lendo aqui as mensagens do Superchat, mandem que leremos. Marco Júnior, choradeira. Estavam ganhando de 2-0. Piada. A questão é que o que acontece depois no segundo tempo, né? O Arnaldo fala ainda no fim do primeiro tempo, né? Mas no que acontece no segundo tempo, entre os erros, depois do 2-0, não dá para ser colocado no mesmo bolo do que acontece no 3-2, certo? Não dá para você falar que os jogadores do São Paulo talvez ficaram abatidos com os erros, mas fato é, o que é certo, a virada não aconteceria se o árbitro não tivesse errado tanto. Ponto final. Acho que o ponto é esse, né? Então, a virada do Palmeiras está condicionada aos erros de arbitragem.
Ponto. Não quer, agora, sei lá, talvez o Palmeiras fizesse 10-2. Não dá pra gente confirmar que isso não aconteceria, mas fato é, as coisas acontecendo como aconteceram, só aconteceram por causa dos erros de arbitragem. Vocês querem responder o Marco Júnior, que falou que vocês estão chorando? Não, eu não choro, não, cara. Eu choro por coisa séria. E eu não tenho. O Renan já viu várias questões ali. Eu não tenho. Talvez eu devesse até ter mais papas na língua, mas eu não tenho, não. Eu, por uma questão, aliás, por uma arbitragem parecida, só que tem uma questão, não tinha público, então o Renan juntou todos os elementos e chegou à conclusão que essa é uma das arbitragens mais absurdas da história do futebol, porque ela acontece na casa do prejudicado, com torcida única e tudo mais, mas teve uma arbitragem parecida, não tão grave, mas quase do mesmo tom, do Luiz Flávio de Oliveira, São Paulo e Palmeiras. Crespo lembrou na coletiva, já com o Abel, Crespo contra Abel, em que o Luiz Flávio de Oliveira, no começo da questão do VAR, central de apito, ele anula um pênalti que ele tinha dado no Marquinhos, pênalti claro do Gomes, né? E ele estava do lado da jogada, porque a central do apito na época, a galera esperava, Valentim, a galera esperava, do VAR ficava 5 horas, porque eles ficavam esperando qual era o diagnóstico da central do apito para chancelar a opinião deles. E o Crespo lembrou do lance. Não, cara, eu não posso fazer nada, são lances bizarros favorecendo o Palmeiras nesses últimos anos. Do gol contra anulado do Gomes, na cobrança de falta do Reinaldo na última bola, por impedimento passivo do Miranda. Pelo Luiz Flávio e pelo VAR daquele dia, que era o Pélix Bassols, que aliás é consultor. Estava na reunião com o Rui Costa. Exato. E aí eu fui lá e falei na cara dura da questão, não chorei não, falei, ó, assim que funciona, os caras esperam. E aí eu trabalhava na Sport TV junto com a central do apito, os caras pediram a minha cabeça e entregaram a minha cabeça. Eu não me arrependo nem um pouco. Eu não tenho medo das minhas palavras, não. Eu tenho já alguma experiência para falar o que eu penso. Eu não choro, não. Eu falo o que eu julgo ser a verdade, né? Valentim, deixa eu falar rapidinho a respeito disso daí. Como eu falei anteriormente, a pessoa que não tiver capacidade de analisar esse jogo iniciando pelo pênalti que não foi marcado, não tem capacidade de ser analista, né? Ou ele tem que estar no canal do Palmeiras, porque daí ele é palmeirense, ele tem que estar no canal do Palmeiras, clubista demais. Vocês podem estar achando que eu estou sendo clubista demais aqui só reclamando. Só que agora eu vou colocar um outro ponto de vista. Tirei a camisa do São Paulo e vou colocar um outro ponto de vista. Pós esses lances todos que a gente viu, que é uma vergonha. O São Paulo não pode tomar os 3 gols que tomou. Aí detalhes de gol, detalhes dos gols. Aí é outra coisa, eu vou falar de futebol. Que eu assisti esse jogo já mais esses gols um monte de vezes. E eu vou falar de futebol. Primeiro gol. Sempre o São Paulo atrás. Sempre o São Paulo um passo atrás do adversário. O Palmeiras saiu fazendo tabela pela lateral esquerda do campo de defesa, campo de ataque do São Paulo. Ficou para trás Cédric, ficou para trás Alan Franco, ficou para trás todo mundo, né? E quando vai sair o cruzamento e o Sabino tá dentro da área, vendo o Vitor Roque atacar, ele não tem ação nenhuma. Ele espera o Rodriguinho que tá vindo atrás do Vitor Roque para tentar fazer alguma coisa. Tô falando detalhes de gol. Detalhes de gol, olha aí. Segundo gol. Todo mundo tá massacrando o menino, o Rodriguinho. Ele tá errado? Tá. Beabá do futebol. Apertado, de costa pro adversário, não faz o passe pro meio do campo. Quem que teria que estar dando suporte para ele? Quem que teria que estar dando apoio para ele? O zagueiro do lado. Quem que seria o Alan Franco? O Alan Franco estava lá na ponta direita. Sai o segundo gol, o Alan Franco não aparece na imagem. Aí eu tô falando de história que não tem nada a ver com o pênalti, nada a ver com expulsão. Tô falando atitudes dos jogadores. A gente tava ganhando de 2-1, gente. Tá ganhando de 2-0 primeiramente, 2-1, fecha a casinha, não tem mais jogo. Aconteceu esse problema todo, você já tem ali na sua cabeça. Pô, o juiz é dos caras hoje. Beleza, não tem mais jogo. Acabou o jogo. Bica, cai, rola, porque fica lá, só por uma faltinha. Acabou o jogo. E o São Paulo não teve essa atitude. Tô falando detalhes dos gols. E o terceiro gol, o Aníbal, sem pressão nenhuma, ele faz o cruzamento
e a defesa do São Paulo fica olhando a bola o tempo todo. A bola não entra no gol sozinha, algum jogador vai ter que fazer, marca o cara, encosta no cara, vai no corpo do cara. São esses detalhes de jogo que eu vi pós essa palhaçada toda que aconteceu. Então, se a pessoa não conseguir ter a frieza de analisar todo o contexto do que foi o jogo, né, nos seus detalhes, é isso que eu tento fazer. Não sendo clubista, sendo analista de fato, e um cara que teve dentro do campo. Então, se o detalhe da falta do Andrés, para mim é pênalti, para mim é expulsão. O pisão do Gustavo Gomes, para mim também é expulsão, né? Então, detalhes que eu tento ver sem estar vendo só o lado do meu time. E vendo também os problemas que o meu time pode ter trazido para que essa virada tá longe de ser épica, ter acontecido. Arnaldo, passa para você, mas só deixando muito claro o que a gente está falando aqui, e a gente não critica o Palmeiras em nenhum momento, pelo contrário, até uma menção honrosa ao Palmeiras pelo bastidor, que tem um bastidor forte que é o cerne do argumento do Arnaldo. A questão aqui o palmeirense pode comemorar a vitória, até deve, acho, de alguma forma, da líder do campeonato, etc. O lance dá para você comemorar a vitória sem você dizer que o São Paulo não foi prejudicado, porque isso não é nós que estamos dizendo. Quem está dizendo isso é o STJD. Quem disse isso foi o Samir Chaude, foi o Rodrigo Sintra, em uma ligação com o Júlio Casares logo depois do jogo. Então, a partir do momento que entidades oficiais, jurídicas, executivas, assumem que houve erros no Choque Rei, nós temos a liberdade de falar que o árbitro errou também, além da nossa opinião. Estamos fugindo da opinião. Então, eu, como repórter, não comentarista, posso dizer que o árbitro errou, porque isso quem disse não fui eu. Não foi o Arnaldo, não foi o Renan. Quem disse isso foram as entidades oficiais. Arnaldo, quer comentar o lance dos gols? Estava até na nossa pauta aqui, mas a nossa pauta foi para os Carcel, né? Vamos ser sinceros. Os áudios aí... Não, eu acho importante vocês tocarem nesse ponto, e o Renan falou, porque, na verdade, eu saí do estádio sem falar com ninguém, porque, para mim, estavam colocadas várias questões ali, além da arbitragem, que foi fundamental, sim, para o desfecho da partida. E, para mim, ali existia claramente... O Renan passou por esse ponto também, uma defasagem física e técnica que cobraria o seu preço caso o São Paulo não fechasse o jogo rápido. O São Paulo decidiu agir com firmeza, mesmo vendo a divulgação dos áudios do VAR do Chocrey como uma vitória importante nos bastidores. O tricolor do Morumbi não está satisfeito. O clube quer que a CBF retire o árbitro Ramon, Abate Abel e o VAR Hilbert Estevão das próximas partidas do time, após considerar que a arbitragem prejudicou diretamente o resultado do clássico contra o Palmeiras. De acordo com informações do Universo Online, o São Paulo já formalizou uma nova queixa à entidade. O motivo é a ausência do áudio de um lance decisivo, em que Gonzalo Tapia teria sido derrubado por Gustavo Gomes. Logo no início da jogada, que culminou no primeiro gol palmeirense. Na jogada, Tapia disputou a bola no alto, caiu pedindo falta, mas o árbitro mandou seguir. No lance seguinte, Vitor Roque marcou de cabeça, ampliando a revolta da torcida e da diretoria tricolor. Mesmo com a pressão e o pedido insistente de transparência, o São Paulo entende que ainda há muito o que esclarecer. O presidente Júlio Casares foi quem liderou as negociações com a Confederação Brasileira de Futebol e, após muita insistência, conseguiu que a entidade enviasse um pedido oficial à FIFA para liberar todos os áudios. Apesar de o clube ver essa liberação como uma vitória institucional, o sentimento dentro do Morumbi é claro. O São Paulo quer respeito. A torcida se sente prejudicada e pede que erros como esse não se repitam. Enquanto isso, o elenco de Hernan Crespo aproveita a pausa da data FIFA para ajustar detalhes e buscar forças para reagir no Campeonato Brasileiro Betano. O tricolor volta a campo na próxima quinta-feira contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada. Atualmente o São Paulo ocupa a 8ª colocação com 38 pontos, apenas 5 atrás do G6, zona de classificação para a próxima Libertadores. O ambiente é de foco e união. Jogadores e comissão técnica sabem que o momento é de virar a chave, usar a indignação como combustível e provar dentro de campo que o São Paulo segue forte, gigante e com alma de campeão torcedor tricolor. Agora é com você. Mostre toda a sua paixão pelo clube nos comentários. O que você achou da postura do São Paulo contra a arbitragem? Você acredita que o tricolor foi prejudicado no Choque Rei? Deixe sua mensagem de apoio e grite com orgulho. Vamos, São Paulo! O clube da fé nunca se cala.